São exatamente 19h30, nós estamos iniciando a nossa programação. Este primeiro serviço aqui, esse primeiro culto é o culto da comunidade, juntamente com os alunos do internato. Logo após teremos o segundo culto com os alunos universitários, a partir de hoje à noite. Em nossa semana de oração, nós estaremos indo até quinta-feira nesse programa, às 7h30 da noite, a primeira programação, e às 21 horas nós começaremos a segunda programação com os alunos universitários aqui do UNASP Hortolândia. Todos são muito bem-vindos, você pode se acomodar, pode encontrar o seu lugar. Daqui a pouquinho nós estaremos começando com o nosso louvor. Uma orientação para que todos nós possamos ter um culto agradável. Vamos procurar manter um espírito de reverência e também de adoração. Se porventura você trouxe o seu celular, não há nenhum problema, você pode ficar com o seu celular aí, mas vamos nos concentrar naquele momento especial da mensagem que estivermos ouvindo. Todas as partes aqui da frente, tanto o louvor, quanto a música especial e também a palavra de Deus quando for aberta. Vamos nos concentrar e aproveitar o máximo da mensagem que Deus tem preparado para todos nós nesta noite. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter um bom culto nesta noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um culto da nossa semana de oração. Você deve estar pensando, o que esse rapaz está fazendo aí na frente? Cadê o pastor Wanderson, que é quem nos regeu nos outros dias? Bom, vou explicar. Este daqui é o grupo de louvor do Ministério Novo Encontro, que é responsável pelo louvor de todos os domingos à noite da nossa igreja. Como o grupo do pastor Wanderson é composto por alunos da faculdade, eles estão em aula neste momento. Então, nós cuidaremos aqui, se vocês permitirem, de segunda a quinta, e cantaremos juntos, tá ok? Então convido você a cantar uma música muito linda, que se chama Não Há O Que Temer. Eu estou com você sempre, te dando forças, te protegendo e te guiando. Vamos cantar sobre essa promessa maravilhosa. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Cante pensando no seu Deus. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Por quê? Porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Que lindo, que promessa maravilhosa. Se você crê, cante.
poder. Sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falha. não falhará. Cante bem bonito. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Mais uma vez, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, Por quê? porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Que lindo. Como é bom sabermos que estamos cantando sobre as maravilhosas promessas do Senhor que Ele deixou para nós. Não te espantes, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou contigo, eu estou contigo, eu estou com você. Como é bom, faz toda a diferença na nossa vida, que não estamos sozinhos. E nesse pensamento, nesse clima, queria convidar você para se colocar em pé agora, para cantarmos juntos a música tema da semana, Com Você. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou. Eu estou
estou. No livro O Privilégio de Falar com Deus, no capítulo 11, Ellen White diz que a oração não faz Deus descer até nós, mas leva-nos a Ele. Neste momento eu convido você a ir a Deus para orarmos. Se ajoelhe, aqueles que puderem. Querido Deus, aqui estamos em Tua casa, para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Mas também, ó Pai, estamos aqui porque somos frágeis e precisamos do Teu apoio, da Tua força e o Teu poder em nossas vidas. Existem muitas pessoas neste momento que sofrem, muitas pessoas que estão angustiadas, porque não conseguem ver a esperança, mas que as mensagens que aqui forem passadas crie, ó Pai, a esperança de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra. É o que mais desejamos, ó Deus. Eu entrego também cada pedido aqui feito, cada agradecimento aqui oferecido ao Teu trono de graça, que o Senhor possa ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Boa noite a todos. Boa noite a você que está acessando nossa igreja também, através do Viva 7, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Universidade Adventista, o NASP, Hortolândia. Sinta-se bem. Obrigado porque você está aqui conosco. E você que está presente,
É muito bom poder estar com você aqui nesta segunda-feira. Como foi o seu dia? Foi bom? A gente sempre diz que foi bom, né? Tudo bem? Tudo bem, né? É assim, é normal. E o que diríamos, né? Temos que pensar que tem algo de bom mesmo. E o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Quero nesta noite convidar você a ler a palavra de nosso Deus. Hoje o auditório está bem dividido, né? Daqui a pouco vem o pessoal que está na universidade e nós aqui estamos com o grupo do internato e a comunidade também. Que bom que você veio aqui. Que bom que a palavra de Deus tem um poder todo especial em nosso coração. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Se você trouxe a Bíblia, me acompanhe na leitura. Se você não trouxe, vou ler para você. Quero falar um pouquinho para você sobre a maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada. E ela está baseada em 3 pontos especiais. O Evangelho de Mateus apresenta 3 convites à salvação. Você sabia desse? Só 3 convites à salvação. A propósito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem dá convite está dizendo que nos ama? Seria porventura convite a manifestação de amor de alguém para conosco? Por exemplo, você já recebeu um convite para ir a uma festa de casamento? Já recebeu um convite para ir a uma formatura? Você já recebeu um convite para ir a uma grande festa, uma festa que alguém talvez naquele dia iria estar tão feliz, e a felicidade da pessoa naquele dia ela queria compartilhar com você? Vou insistir na pergunta, quem dá convite está dizendo que nos ama? Será que o convite é manifestação de carinho, de amor para conosco? Quando era menino, eu vivia num lar muito pobre, mais do que você possa imaginar. Deixa eu lhe contar um pouquinho. Em nossa casa, como eu disse a você, meu pai teve 7 filhos. 7 filhos. Obrigado pelo agudo aqui. Um pouquinho de agudo vai me ajudar bastante. Meu pai, minha mãe e 7 filhos, 9 pessoas. E você olha para mim e diz assim, puxa pastor, seu pai teve 7 filhos, tantos filhos, né? E eu volto a insistir, graças a Deus, se ele tivesse tido 3 filhos, 4, 5 filhos, eu não estaria aqui. Eu fui o 6º. A gente não tinha muitas condições em nosso lar. Você já viu que eu falei 2 vezes sobre bolo de morango? A coisa que eu mais gostava de comer quando era criança é comer bolo. Mas lá em Santa Catarina, na nossa terra, havia um refrigerante pequenininho numa garrafa preta. E esse nome do refrigerante era Laranjinha. Uma delícia. A gente gostava de comer bolo e tomar laranjinha. Na minha casa, a gente comia bolo e tomava laranjinha, sabe quantas vezes por ano? 1 vez. Em que dia? No dia 1º de maio. Por que no dia 1º de maio? Meu pai não tinha condição nem de comprar bolo, nem de laranjinha. E sabe o que ele fazia no dia 1º de maio? Ele trabalhava numa empresa, e naquela empresa que ele trabalhava, ela dava uma festa, Dia Mundial do Trabalhador, e a gente ia para aquela festa, e na festa do Dia Mundial do Trabalhador, a gente comia bolo, tomava laranjinha, era uma delícia. E eu e meus irmãos ficavam disputando, quem comia mais bolo tomava uma laranjinha. E a mesa ficava cheia de garrafas de laranjinha, uma garrafinha pequena, preta, muito bolo e laranjinha. Um dia, a gente estava em casa, quando parou um carro muito lindo na frente da nossa casa. Eu olhei aquele carro lindo, um Fusca branco. Por que vocês riram? Era lindo. Quando eu olhei aquele Fusca branco, de dentro dele saiu a minha tia e o meu tio, eles moravam em Curitiba, a minha prima e o noivo dela. E eles chegaram lá em casa e trouxeram um convite bem grande, branco, bonito, era um convite de casamento. E quando eu olhei como garoto aquele convite de casamento, eu disse no meu coração, esse ano vai ter bolo laranjinha 2 vezes. Que delícia! Meu pai aprontou tudo, faltavam 3 meses para o casamento, e ele arrumou tudo para que a gente pudesse ir no casamento. O casamento seria na Catedral de Curitiba, eles tinham condição financeira boa. E a gente foi para a Catedral, tudo bonitinho, arrumadinho, né? E a gente fez uma excursão. 9 pessoas a excursão, não é? E a gente saiu naquela excursão para Curitiba. E quando chegamos em Curitiba, fomos à Catedral. Lá, a noiva, o noivo, a festa. E eu sonhava, vai ter bolo laranjinha. Que delícia, bolo laranjinha. 2 vezes esse ano. E a gente estava ali, tudo bonitinho. De repente, tocou uma marcha. E quando tocou a marcha, era a marcha para o noivo entrar. E o noivo entrou de preto, todo bonitão, de preto. E eu olhei para ele de preto e vi nele uma garrafa de laranjinha. Ela era preta.
Aí daqui a pouco tocou a marcha nupcial. E quando tocou a marcha nupcial, entrou a noiva vestida de branco, parecia um bolo. Eles olhando para o padre fazendo a missa do casamento, e eu olhando para eles. Eu olhava para o noivo de preto, garrafa laranjinha. Eu olhava para a noiva, bolo. E eu só pensava, acaba logo missa, acaba logo o casamento. Eu quero comer bolo, toma laranjinha. E de repente o padre disse, vocês estão casados, amém. E eu disse, amém. Sabe por quê? Vai ter bolo e laranjinha. E alguém veio à porta, enquanto a gente abraçava a noiva, dava presente para a noiva. Naquele tempo a noiva ficava na porta da igreja. Hoje em dia a noiva sai para tirar foto, já viram? Se vai a um casamento, a noiva foi tirar foto e ninguém serve nada para você comer. Você fica tomando alguma coisinha ali, comendo uma coxinha só. Mas naquele tempo a noiva ficava à porta da igreja. E a porta da igreja, todo mundo abraçando a noiva, dando presente. De repente veio alguém ao ouvido do meu pai e disse assim: vocês não foram convidados para a festa, ela não é para os pobres. Vocês foram convidados só para a igreja. Que decepção. O que você faria nessa hora? O mesmo que meu pai. Meu pai tomou seus filhos, fez o quê? Foi embora. Mas eu puxava no paletó do meu pai e dizia: pai, cadê o bolo, a festa, a laranjinha? Eu quero comer bolo, tomar laranjinha. E eu puxava no paletó dele, e sabe o que ele fez? Ele tomou todos nós e fomos embora. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem dá convite está dizendo que nos ama? Seria porventura o convite e a manifestação do amor de alguém para conosco? Quero nessa noite apresentar a você 3 convites à salvação no Evangelho de Mateus. Venha comigo, quero apresentar 3 convites de amor. Mateus capítulo 4, se você pode, leia comigo, verso 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eis o primeiro convite à salvação. Quando Jesus encontra Pedro, André, Tiago e João, estavam na praia da sua vida, no labor cotidiano. Pescadores, pecadores, são encontrados por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele encontra essas pessoas, ele as chama para uma nova vida. Pedro, André, Tiago e João estavam ali na sua luta, no seu labor, estavam sonhando com a felicidade. Sabe o que buscavam Pedro, André, Tiago e João? Eles buscavam a felicidade. A felicidade deles estava em conquistar algumas coisas que eles queriam. Eles sonhavam em conquistar algumas coisas. Tinham batalhado durante a noite inteira, durante a vida. E tudo que encontravam era tristeza e decepção. Em meio às angústias da vida deles, na praia de seus problemas, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo se aproxima daquela praia. E quando ele se aproxima daquela praia, ele encontra aqueles homens pescadores, pecadores. Pecadores, pescadores. E os faz o primeiro chamado, o chamado do perdão. Ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro chamado é o chamado do perdão. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mal, que em meio às suas angústias na praia de sua vida, não possa ser alcançado pela mão misericordiosa daquele que estendeu a sua mão na cruz do Calvário para salvar você. Naquele dia na praia da vida, a angústia no coração daqueles homens. Por que estavam angustiados? Tinham 2 problemas. No dia em que Jesus Cristo encontra aqueles homens, seus problemas eram: o primeiro, fome, porque não tinham pego peixe algum. O segundo, dívidas, porque não tinham peixe e não podiam pagá-las. E é em meio a essa circunstância que o Senhor lança um desafio àqueles homens: joguem as redes para o outro lado. Em meio a essa circunstância que o Senhor manda eles jogarem o sentido da sua vida para o lado em que o Senhor pode operar um milagre. Você pode estar acostumado a fazer tudo do seu jeito, mas talvez o Senhor esteja chamando você para fazer do jeito dele. Talvez com todas as suas forças, do jeito que você tem feito, as coisas não estão funcionando. Naquele dia, quando o Senhor encontra aqueles homens, Ele manda jogar as redes para o lado em que eles nunca iriam jogar para pescar. O lado em que nunca iria dar certo. O lado em que para eles não faria sentido. É isso que o Senhor quer dizer a nós. Talvez o lado em que nós achamos que vai fazer sentido é o que não tem dado sentido à nossa vida. Talvez o lado em que nós estamos lançando todas as nossas forças é o lado em que não há resultado. E quando não buscamos resultados, encontramos a decepção e a tristeza. Pedro, André, Tiago e João, tudo que encontravam era tristeza e decepção. E em meio às angústias da vida, na praia de seus problemas, o Senhor busca aqueles homens. Eu vou insistir várias noites aqui com você: ninguém pecou tanto, ninguém é tão mal, ninguém foi tão longe,
que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa daquele que está aí do seu lado e que estendeu suas mãos na cruz do Calvário para derramar seu sangue por você e por mim. Eis o primeiro convite à salvação, é o convite do perdão. Perdão e justificação é a mesma coisa. Quando o Senhor nos encontrou, quando Ele nos encontra em meio às lutas de nossa vida, Ele nos chama para a sua salvação. E a sua salvação se encontra no perdão. Se tem algo que os seres humanos mais precisam em sua vida, é receber o perdão do Senhor. E a grande angústia para um ser humano receber o perdão está consigo mesmo, não com o Senhor que oferece. Sabe o que nós fazemos? Achamos que não podemos ser perdoados. Verdadeiramente não merecemos. Mas o inocente tomou sobre si os nossos pesados fardos, posto eles sobre nossos ombros, e Ele nos esmagaria. Ele levou os nossos pesados fardos. Eis o primeiro convite à salvação, convite do perdão. Ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe, ninguém na angústia da sua vida foi tão longe que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo. Perdão e justificação é uma coisa só, diz Ellen White, autora adventista, em seu livro Caminho a Cristo. Quando Ele nos perdoa, Ele nos justifica. Perdão e justificação é a mesma coisa. E a grande coisa que seres humanos precisam, o perdão de Jesus Cristo. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau, ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pela mão perdoadora do Senhor. Eis o primeiro convite. Mas eu disse a você que são 3. Venha comigo ao segundo. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, vinde a mim todos os que estáis cansados. Eis o segundo convite à salvação. O primeiro convite é o convite do perdão, mas o segundo convite é o convite à santificação. No primeiro convite, ele encontra pessoas na sua angústia, na vida, e em meio às angústias da vida, ele faz um chamado de perdão. Mas o segundo convite, ele chama para a santificação. O primeiro convite é o convite que ele faz quando alguém começa a sua carreira cristã. Eu sei que ele já fez o primeiro convite a você. Mas o segundo convite, para mim, é o texto mais atual da Bíblia Sagrada. Sabe, durante o ano passado, Deus me deu o privilégio, a honra, de pregar mais de 300 vezes. Entre as muitas vezes que preguei ano passado, o que eu mais preguei foi o livro do Apocalipse. Sabe, o livro mais atual, o livro para os nossos dias é Daniel e Apocalipse. Se você puder, estude o livro de Daniel e de Apocalipse. Esse é um livro atual, é um livro para os nossos dias. O livro de Daniel e de Apocalipse é o livro que tem a mensagem para os últimos dias da história da humanidade. Mas deixa eu lhe dizer, como um pregador, no meu conceito, o texto bíblico mais atual que existe de todos é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28. Para mim não existe texto mais atual do que esse. Olha o que o texto diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Escuta, quem aqui não está cansado? Cansado do quê? O cansaço mencionado aqui não é um cansaço físico. Não é aquele cansaço que depois de você ter trabalhado muito, depois de você ter corrido durante o dia, você ter lutado com todas as suas forças, fazendo todas as coisas necessárias, quem sabe como dona de casa, fez comida, lavou roupa, limpou a casa. Quem sabe como um trabalhador na construção civil, ergueu paredes. Quem sabe como um trabalhador na área mecânica, fez tanta força. Quem sabe como um trabalhador em uma área financeira, trabalhou tanto, se empenhou tanto, está cansado. Quem sabe como um aluno daqui da escola, depois de estudar, bateu uma bola à tarde, um voleibol, um futebol, um basquete, eu não sei o quê. E aí você está muito cansado, sabe o que você faz? Você toma um banho, deita e dorme. Sabe, esse cansaço é um cansaço gostoso. Por quê? Porque você deita e dorme rapidamente, você sente que a hora passa. Não, você nem sente ela passar. Você dorme 5 horas, 6 horas, 7 horas durante a noite inteira, 8 horas. E você está tão fadigado fisicamente que você não sente a hora passar, não é assim?
Lembra um dia em que você deitou cansado fisicamente e você parece que dormiu meia hora quando passou a noite inteira? E quando você viu já estava na hora de despertar e sair para o trabalho? E aí você restabeleceu a sua força e saiu para o trabalho novamente? Sabe, esse cansaço é bom. Esse cansaço é o que todos nós gostamos quando a gente vai dormir, porque a gente fecha os olhos e dorme. Mas não é desse cansaço que a Bíblia está falando. O segundo convite é o convite à santificação, mas quando ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sabe do que ele está falando? Daquele cansaço que você deita para dormir e não consegue. Vivemos no mundo da tristeza. O psiquiatra Augusto Cury diz que os homens nunca foram tão tristes como são hoje. Vivemos no mundo da angústia. Tem-se medo da manhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. O medo tem invadido o coração de tantas pessoas. O mundo do cansaço. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Escuta, quem não está cansado aqui? Cansado do quê? Cansado de sofrer as consequências psicossomáticas, as pressões pessoais, os cansaços que nos fazem desistir muitas vezes dos sonhos de nossa vida. O segundo convite é um convite para alguém que um dia foi encontrado por Jesus na praia de sua vida. O segundo convite é para você e para mim. No primeiro convite ele chamou você para ser discípulo, mas no segundo convite ele chama para você descansar. Nunca vivemos num mundo de tantos cansaços como hoje. Cansaço das pressões pessoais. Cansaço que não te deixa dormir. Em que tu abraça o seu travesseiro no meio da noite e diz assim, isso não podia ter acontecido comigo. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Cansaço do quê? Do mundo que nos pressiona com todos os problemas. Você consegue dormir a noite inteira? Quantas vezes o cansaço não te faz dormir? E você deita e não consegue dormir. Cansado do quê? Cansado de lutar com todas as suas forças e ver tudo como água pelo meio dos dedos fugir de você? E no desespero da vontade de sumir ou pedir para morrer? Depois de você fazer tudo e você ver tudo escapar. E aí você deita e não consegue dormir. Vinde a mim todos os que estáis cansados. O segundo convite é um convite para aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Porventura aquele que aceita Jesus como Salvador um dia vai enfrentar cansaço na vida? Sim. Por isso eu disse para você, esse para mim é o texto mais atual da Bíblia, sabe por quê? Porque quando ele chamou você para segui-lo, ele sabia que você ia enfrentar as batalhas que você enfrenta. Quando ele chamou você para trabalhar para ele, para viver para ele, ele sabia que você ia enfrentar as angústias. Então no primeiro convite ele diz assim, vinde após mim e eu vou fazer de você o que você vai ser. Vinde após mim e eu vou dar um destino para você se você deixar a sua vida nas minhas mãos. Agora, no segundo convite ele diz assim, você vai ter cansaço, você vai ter batalha, você vai ter dificuldade. Então ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele sabia que você ia se sobrecarregar. Ele sabia que você ia viver os dias que você está vivendo hoje. E no segundo convite ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O segundo convite é o convite à santificação. Aqui está o ponto, aqui também está o problema. No primeiro convite ele nos chama para o perdão, ele estende o perdão a cada um de nós. Ninguém aqui pecou tanto, ninguém aqui é tão mal, ninguém aqui foi tão longe que não possa ser alcançado com o perdão de Jesus Cristo. Mas o segundo convite é o convite que ele faz àqueles que um dia o aceitaram como Salvador e que vivem as angústias desta vida, mas que precisam viver a vida de santificação. O segundo convite é a santificação, e sabe o que é santificação? É uma coisa simples. Andar com Deus. E sabe com quem a gente quer andar? A gente quer andar com alguém que possa nos privilegiar nessa terra. E aí um dia a gente se aventura em andar com alguém que nos deu privilégios. E um dia esse alguém que nos deu privilégio pode ser alguém que nos puxa o tapete também. Um dia a gente se aventura, sabe por quê? Porque a gente parece que gosta de andar com pessoas que possam nos dar fama. E talvez até nos dar poder. E um dia toda a fama e todo o poder vem por água abaixo.
E aí nós temos uma decepção na vida. O Senhor sabia que a gente ia atravessar esses momentos da vida. Ele sabia que nós iríamos ter essas angústias. O segundo convite é o convite para andar com Deus. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro de dois fatos da Bíblia. De duas pessoas que andaram com Deus. Eu gosto de um relato bíblico do Antigo Testamento, que fala de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e já não era quando Deus levou ele para o reino dos céus, não é isso? Agora, Enoque andou com Deus, e você olha para mim e diz assim: pastor, Enoque podia andar com Deus. Eu não posso. Olha, pastor, eu vivo no mundo da tecnologia. A tecnologia é tão avançada que hoje o senhor está falando aqui e pessoas estão lá em Americana. Sabe que tem em Americana um amigo assistindo? E eu quero mandar um abraço para você que está em Americana, assistindo aqui o nosso culto. O nome dele é Menegato, sobrenome. E eu quero mandar um abraço para você que está assistindo o nosso culto aqui no IASP. E você que está assistindo em qualquer lugar. E aí você me diz: pastor, quanta tecnologia o senhor falou e lá na casa alguém já ouviu, já viu? Nos dias de Enoque era possível andar com Deus, mas hoje, pastor, aqui no IASP, em nosso mundo, no mundo da tecnologia, onde você carrega um computador no bolso, onde todas as informações podem ser rapidamente acessadas e você coloca no bolso, é impossível andar com Deus, talvez alguém diga. Nos dias de Enoque era possível. Então venha comigo, vamos pensar juntos. Enoque andou durante 300 anos com Deus. E já não era quando Deus levou para o céu. Enoque é um personagem da Bíblia que me chama muita atenção, sabe por quê? Porque ele viu a geração de Adão. Quem era a geração de Adão? A geração de Adão foi aquela geração criada, perfeita das mãos de Deus, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram uns filhos, apesar do pecado, eles tinham traços da natureza divina. Eles tinham a beleza, eles tinham simetria. Apesar de Adão e Eva ter pecado, ainda o pecado não tinha tomado todo o seu formato. Portanto, a geração de Adão tinha uma aparência com a divindade. Agora pensa comigo, pelo período de tempo, pela cronologia bíblica, Enoque conheceu a geração de Adão. Mas sabe o que Enoque viu? Enoque viu a degenerescência do gênero humano. O gênero humano foi se degenerando, a degenerescência. Mas Enoque conhecia uma segunda geração. Sabe qual foi a segunda geração? A geração de Noé. Ora, ele viu a geração de Noé. Enoque foi para o céu antes do dilúvio, mas ele conheceu a geração de Noé. E como era a geração de Noé? Segundo a Bíblia Sagrada, Deus decidiu destruir a raça humana. Por quê? Porque seres humanos estavam totalmente pervertidos. Seres humanos tinham se corrompido. O gênero, já ouviu essa expressão nos nossos dias? O gênero humano estava completamente pervertido. Os seres humanos que tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus estavam agora disformes. Eram como que seres humanos assustadores. Você já se assustou com algum ser humano? Por exemplo, você vinha na avenida, pela calçada, e de repente você viu alguém vindo à sua frente, você parou, atravessou a rua e foi para o outro lado. Por que você atravessou a rua, foi para o outro lado? Por quê? Porque você teve o quê? Medo. Você olhou para aquela pessoa e você pensou: ele pode me causar alguma coisa. Deixa eu lhe perguntar, aquela pessoa parecia mais com Deus ou com o demônio? Se fosse com Deus, você não atravessaria a rua. Mas o formato, a aparência, a forma e o comportamento fez com que você tivesse medo. Medo de alguém que deveria representar quem? A semelhança e a imagem de Deus. Sabe, nos dias de Noé, seres humanos estavam corrompidos, seres humanos estavam apodrecidos, seres humanos tinham se degenerado, seres humanos foram apodrecendo ao longo do tempo. Enoque viu seres humanos apodrecer, mas deixa eu lhe dizer, Enoque não apodreceu com seres humanos. Escuta, a humanidade tem se pervertido. E por que é que você precisa se perverter? A humanidade tem buscado a semelhança com Deus? E por que você não busca? Com quem você tem andado? O segundo convite é para a gente andar com Deus. Se a nossa vida for longa, andemos com Deus. Mas eu disse para vocês que são dois personagens. O segundo que me chama muita atenção foi na ocasião da crucifixão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que de um lado um ladrão, do outro, outro ladrão. Um ladrão dizia assim: se tu és o Filho de Deus, saia daí e tire-nos daqui. E o outro dizia assim:
Nós pagamos o que merecemos, mas ele não. E olhando para Jesus, ele disse assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que lhe disse Jesus: estarás comigo no paraíso. Quanto tempo vivia uma pessoa pregada na cruz? Uma pessoa pregada na cruz pode viver muito tempo, sabia? Muitas horas. Para dar tétano vai levar uns 10 dias, se tiver cravado com pregos. Enquanto ele tem força, ele vai resistindo ali. Só que nos dias de Jesus Cristo, os que foram crucificados, eles eram passíveis de morte rápida. Por que motivo? Porque eles morriam asfixiados. Já imaginou morrer asfixiado? Quanto tempo demora alguém para morrer asfixiado? Se você for muito forte, talvez 5 minutos. Mas se for como eu, talvez uns 3 minutos. Cheio de dificuldades respiratórias. Do que morriam os crucificados? Desculpe. Sabe do que eles morriam? Mas como, pastor? O governo romano mandava quebrar as pernas. Enquanto eles tinham força, quem estava crucificado apoiava o pé, o calcanhar no madeiro central, abria o tórax e respirava. Quando perdiam as forças, o que acontecia? O corpo pendia. Mas o governo romano mandava quebrar as pernas, para que eles não pudessem apoiar, abrir o tórax, e eles morriam asfixiados. Que morte terrível era aquela, não? Morrer asfixiado. O único que não quebraram as pernas foi nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles ladrões do lado de Jesus, os soldados quebraram as pernas, para que eles morressem rapidamente. Jesus não foi quebrado as pernas porque havia um cumprimento profético. Não podiam quebrar as pernas de Jesus Cristo, por quê? Porque a crucifixão de Jesus Cristo estava anunciado no Evangelho, estava anunciado no livro de Isaías, estava anunciado no livro de Daniel, estava anunciado que Jesus ia morrer pelos nossos pecados, iria interceder e nos salvar de todos os nossos pecados. E a cruz seria o preço que ele iria pagar por você e por mim. Portanto, Jesus não podia quebrar as pernas, eles não quebraram as pernas, não é porque não quiseram, é porque Deus está dirigindo a história da humanidade, e Ele está dirigindo a sua história para a sua salvação, se você permitir. Mas os ladrões quebraram as pernas, para que eles morressem rapidamente, antes daquele garoto, naquela cruz, morrer, enquanto a asfixia tomava conta daquele rapaz. Ele olhou para Jesus e na sua pouca voz, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E sabe o que aconteceu? A promessa do Senhor entrou no coração daquele moço. Quanto tempo ele viveu ao lado de Jesus? 3 minutos? 5? Escuta, eu não sei quanto você vai viver, nem mesmo eu. Mas escuta, quer vida longa, quer vida curta, o chamado de Deus é para vivermos uma vida de santificação, e santificação é andar com Deus, quer vida longa, quer vida curta. Andar com Deus em todos os momentos. Andar com Deus não é ter uma auréola e nem áurea. Andar com Deus é viver a sua vida do jeito que você vive, deixando Deus transformá-la do seu jeito. Sabe por quê? Um autor chamado Max Lucado diz assim: porque Deus aceita você do jeito que você é, Ele apenas rejeita deixar você do jeito que você está. Santificação é andar com Deus, quer vida longa, quer vida curta. Eu não sei quanto você vai viver, mas o segundo convite é o convite à santificação. Eu não sei quantas angústias e batalhas você tem, o que Ele nos chama é para andar com Ele. No primeiro convite, Ele faz o convite do perdão. Ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela sua mão misericordiosa. Mas no segundo convite, Ele faz o convite à santificação, para que você possa andar com Ele. Santificação, digo eu novamente a você, não é ter uma auréola e nem uma áurea. Santificação é andar com Deus, por onde quer que você vá, o que quer que você venha fazer, o que Ele deseja é andar com você. Eis o segundo convite, a santificação. Sabe o que é santificação? Escuta bem, vou te dizer, de todo o meu coração. Santificação
é a paz que Deus implanta no nosso coração. Pode cair o mundo. E a gente está o quê? Isso é santificação. A autora adventista diz, paz e santificação é a mesma coisa. Podem lhe puxar o tapete. Você está em paz. É por isso que ele coloca aqui o segundo convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem não está cansado no dia de hoje, no mundo de hoje? Cansados das angústias, cansados de ver derrotas, cansados de ver pessoas que você tanto ama sendo derrotadas. No primeiro convite ele chama você para seguir no caminho com ele. No segundo convite ele diz assim, a despeito do seu cansaço, eu vou levar os teus fardos e vou te santificar. Mas há um terceiro convite, e eu quero terminar com ele. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 25. São Mateus capítulo 25. Eis o terceiro convite. Então, dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Eis o terceiro convite. Então dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde benditos de meu Pai. O chamado dele é para aqueles que estão à sua direita. Sabe, quando eu era menino, meu pai tinha um ditado. Ele dizia assim, cuidado para não ficar na minha esquerda. Meu pai, um português forte, de um bigode grande, e ele tinha essa expressão para os 7 filhos, cuidado para não ficar na minha esquerda. Um dia, meu pai comprou uma bicicleta de presente para o meu irmão mais novo. Vamos matar a saudade? Meu pai comprou uma Monaretta. Você conheceu Monaretta? Você está velho, Ivan. Você é do tempo da Monaretta, Ivan. Você conheceu Monaretta? Vocês não conheceram Monaretta. Quem sabe na internet eles acham uma lá e mostram para os meninos aí a Monaretta. Vai lá rápido na internet aí, no seu computador, rapaz. Mostra a Monaretta para eles. Monaretta, deixa eu contar para vocês. Os mais velhos já sabem. Monaretta era a bicicleta dos sonhos de qualquer adolescente. No nosso tempo, qualquer adolescente queria ter uma Monaretta. Era de uma marca aí, nacional aí. E essa marca tinha essa bicicleta. A bicicleta era assim, ela tinha a roda pequena, um guidão alto, atrás tinha um bagageiro, um assento. Lembram da Monaretta? Você teve Monaretta? Não? E meu pai comprou uma bicicleta dessa de presente para o meu irmão. E a gente ia de Monaretta para a escola. Eu não era muito fácil, sabe? O evangelho vai transformando a vida da gente. Meu irmão mais novo, ele é muito maior do que eu, mais forte. E ele ia pedalando a Monaretta dele e eu ia sentado no bagageiro atrás. A gente ia para a escola. Um dia, a gente saiu da escola, 11h30 da manhã, aquele calor, né? E nós entramos numa avenida bem grande, chamada Avenida São Paulo, na minha cidade. Quando a gente entrou na Avenida São Paulo, eu vi latão de lixo azul, latão de lixo vermelho, verde. Naqueles tempos o lixeiro passava uma vez por semana só uma vez por semana. E eu vi aquelas latas de lixo, e o lixo não era colocado em containers, em sacos pretos, em sacos de lixo, e nem em sacola de mercado. Era colocado solto. Vocês lembram no passado como era? E o caminhão de lixo passava uma vez por semana, e olhe lá. E naquele dia era o dia do caminhão de lixo. E quando eu vi o caminhão de lixo, quando eu vi os lixeiros, eu tive uma ideia. Eu disse para o meu irmão, vamos derrubar tudo na avenida. Eu não era fácil. E eu disse para ele, pedala e passa perto que eu chuto. E ele começou a pedalar bem rápido e passava perto de um latão. E eu disse, tem um vermelho grande. Eu, pá! E o lixo espalhou na avenida. Pá! E fui chutando o lixo, derrubando o lixo. Eu disse, tem um azul grande, passa perto. E quando ele passou perto, eu dei um chute e o lixeiro esparramou o lixo todo na rua. Sabe qual foi o problema? É que atrás de nós vinha o meu pai de bicicleta. E aí, Jael, ele pedalou mais forte e disse assim, vocês estão na minha esquerda, lá em casa a gente conversa. Nunca mais chutei lixo. Papai gostava de karatê. Quando chegou em casa, eu disse para o meu irmão assim, entra você primeiro, você é o dono da bicicleta. E aí meu irmão olhou para mim e disse assim, você é mais velho, você deu a ideia, entra você primeiro.
Meu pai gritou lá de dentro de casa e disse assim: pode entrar os dois juntos. Ele usava um chinelo bem grande. Embaixo estava em alto relevo gravado assim: Karatê. Você quer ver? Eu apanhei tanto. Nunca mais chutei lixo. Agora escuta. De que lado eu estava? De que lado? Esquerdo. Mas o chamado de Deus para você e para mim aqui é diferente. Lado esquerdo é juízo de condenação. Mas o chamado de Deus aqui é: vinde a mim. O chamado de Deus aqui é: vinde após mim. E no chamado de Deus aqui, o terceiro chamado, sabe qual é? Vinde benditos de meu Pai. Então dirá o rei aos que tiverem a sua o quê? Direita. Eu vim anunciar para você uma coisa nessa noite. Eu vim anunciar para você que quando Ele chamou você para a praia, na praia de sua vida, Ele chamou você para o lado direito dEle, para levar você ao reino dos céus. Eu vim anunciar a você que quando Ele encontrou você em meio às lutas da sua vida, lá na praia de seus problemas, Ele chamou você para o reino dos céus desde aquele momento. Eu vim anunciar a você que em meio às angústias que você enfrenta nessa vida, Ele está do seu lado para santificar você. E um dia Ele vai aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. E a maior de todas as promessas da Bíblia vai se cumprir. O Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele vai dizer a você: vinde benditos de meu Pai. Porque um dia, na praia de suas angústias, tu aceitou o chamado do perdão. Porque tu caminhou em meio a todas as batalhas da sua vida ao meu lado. E então Ele vai cumprir a maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Há 2.500 textos que anunciam a volta de Jesus. Há 1.500 profecias que se relacionam com a volta de Jesus. E um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu. E Ele fará o terceiro convite. E o convite é a salvação eterna. E o convite de Jesus Cristo não é para vir a uma igreja. É para vir até a igreja para um dia ir para o reino dos céus. Ele não convida você para ir a uma igreja e não entrar na festa. Ele convida você para entrar na igreja porque Ele está preparando uma festa depois dessa igreja para você. Você não entrou aqui para ser decepcionado e alguém dizer a você: não pode. Você entrou aqui para ser exaltado pelo poder de Deus, porque você pode ir do lado direito de Deus e haverá uma festa para você. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai matar a saudade do seu coração. Sabia? De quem você tem saudade? Vá à galeria da vossa memória. De quem você tem saudade? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai matar a saudade do seu coração. Você tem saudade de alguém? Quando eu era garoto, eu vivia num lar muito pobre. Não tínhamos muitas condições, mas nem por isso Deus deixou de abençoar tanto aquela casa, aquela família. Quando Deus entrou em nosso lar, o Evangelho entrou ali. Minha mãe queria que nós estudássemos, fôssemos alguém na vida. Só que ela não tinha condições. E para ser alguém na vida, naqueles tempos, garotos, precisava aprender mecanografia, datilografia. Já ouviu falar disso? Aprendia-se assim: ASDFGHJKLC cedilha. Mataram saudade os datilógrafos. E você ia ASDFGHJKLC cedilha, assim ia. E digitando ali na máquina. Mas a minha mãe não tinha condição de pagar uma escola. Então, ela começou a buscar um recurso, uma bolsa de estudo. E conseguiu uma bolsa de estudo, uma só, mas 7 filhos. O que faria com uma bolsa de estudo com 7 filhos? A ideia da minha mãe: vou primeiro mandar a mais velha, a pessoa, o filho mais velho. E mandou minha irmã. E minha irmã foi aprender a datilografar. Só que ela foi muito bem na escola. Ela honrou a bolsa de estudo que minha mãe conseguiu com alguém, um político ou um empresário, não sei com quem. E ela foi muito bem naquele curso. E ela estava indo tão bem no curso, e um dia alguém de uma empresa de processamento de dados foi à escola buscar um digitador, para computador agora, olha só. E a escola indicou minha irmã, 17 anos. Minha irmã foi trabalhar naquela empresa. Um computador naqueles tempos, você não conseguiria carregá-lo no bolso. Um computador tinha mais ou menos o tamanho dessa igreja, metade dessa igreja talvez. Ali dentro era uma máquina refrigerada. Quem viveu nesse tempo sabe como era. Uma máquina refrigerada, do lado de fora tinha uma pequena tela verde com letras verdinhas,
e um teclado, mas a máquina do computador era dentro de uma sala refrigerada. Você podia andar dentro de um computador, porque as peças eram grandes, eram refrigeradas, e ali ficava o programador que arrumava o computador. E ali dentro daquele computador trabalhava um garoto, o nome dele Bento. Sabe aquele cara feio? Feio, assim, tipo, pegou fogo no rosto, apagaram com machado? Tipo espanador da lua, já viu? Troca lâmpada sem escada. E ele arrumava o computador. Um dia ele saiu do computador, arrumou o que tinha que arrumar, ligou os fios, os cabos, foi lá fora, e lá estava a minha irmã, a digitadora. E ele olhou para a digitadora e ficou encantado, né? Era jovem. E ele foi ajudando, até que um dia ele teve coragem. Ele disse para minha irmã assim: você quer namorar comigo? E ela olhou para ele, muito feio. Não dava para namorar com ele. Não quis. Mas ele era inteligente. Ele foi à casa da minha avó. Ele sabia que o nome da minha irmã era o mesmo nome que o da minha avó. Se o nome é o mesmo, Maria Cristina, se elas têm o mesmo nome, é porque essa deve ser a neta querida da vovó. E ele pegou o carro e foi até a casa da minha avó. Chegou na casa da minha avó e ele disse para minha avó todas as suas intenções, um moço bom, intencionado. E a minha avó ligou para minha irmã e disse assim: Maria Cristina, vem aqui em casa. E lá foi a minha irmã, inocente. Quando chegou na casa da avó, quem estava lá? O Bento, espanador da lua. Ela olhou, a avó olhou para ela e disse assim: agora você vai começar a namorar com o Bento. Ele é lindo por dentro. Convencida pela minha avó, começaram a namorar. E aí eu vi vantagem. Sabe por quê? A gente só andava de monareta. E o Bento tinha um Corcel 0 quilômetro. Lindo. Chegava na rua da nossa casa pretinho, tinha tanto pó que chegava em casa marrom. E ele foi namorar com a minha irmã, mas antes ele foi conversar com o pai. Meu pai era muito forte. E ele conversou com meu pai, com a minha mãe. E aí minha mãe disse: não tem problema, pode namorar. Bem intencionado, convencida pela avó, né? E a minha mãe disse: não tem problema, pode namorar. Só tem um detalhe: o Celso, vai ser a vela. Eu era vela. Você foi vela, você não me engana. Eu era vela. Você já foi vela? Foi, tua cara não me engana. Menino, sabe o que é vela? Naquele tempo ia namorar o moço, e a moça, sabe o que acontecia? Tinha que ir uma vela junto, alguém para cuidar. Eu ia no carro, mas eu era uma vela apagada. Chegava na praça, ele me dava uma moeda, eu ia lá tomar sorvete, mascar chicletes, comer um chocolate, e eu deixava solto, livre. Eu era vela apagada, vela ruim. Eu queria era bala, chocolate. E eles começaram a namorar, e o namoro foi bem. E foram namorando. Um dia ele estava na nossa casa, no almoço. Mamãe fez um almoço gostoso, e ele foi lá para almoçar. E na hora do almoço, perto da hora do almoço, a mamãe estava lá fazendo o almoço, a gente estava fazendo os nossos afazeres, e eu acho que ele estava roubando beijos da minha irmã. E de repente alguém bate a porta de casa. Meu pai vai, abre a porta, tinha um homem batendo a porta. Seu Ari, seu Ari, seu Ari. O nome do meu pai é Ari. O meu nome é Ari. O nome do meu sogro é Ari. E quando a minha mulher esteve grávida de um menino, o médico ginecologista que fez a cesariana foi o doutor Ari. E daí eu coloquei o nome do meu filho de... Mateus. Ari não. Você acha que ia colocar esse nome nele? Minha professora da 5ª série disse assim para mim um dia: Ari! E eu todo bobo olhei, né? Presente! E ela disse: nossa, que nome pequenininho e feio. Aí eu olhei para ela, não era fácil, viu? Eu olhei para ela e disse assim: bonito é da senhora professora Astrogilda. E aí ela me expulsou da sala, né? Como é que ela ia comparar o meu nome com o dela? Ela me expulsou da sala. Mas naquele dia o homem bateu a porta de casa. Senhor Ari. Meu pai foi lá, abriu a porta, era o vizinho, o seu Rubens. Ele tinha uma pequena padaria. E ele foi lá na minha casa e disse: olha, senhor Ari, sabe, a minha padaria está falida, eu quero vender para o senhor. Deus mandou eu vir vender a minha padaria para o senhor.
E meu pai olhou para ele e disse: mas seu Rubens, eu não posso. Não, você pode, você tinha um boteco. Sabe o que é boteco? Vende cachaça, pinga. E agora você conheceu o evangelho, você é crente também. Meu pai é adventista do 7º dia. E ele da Assembleia de Deus. E ele disse: Deus me mandou aqui, senhor Ari. A padaria tem que vender para o senhor. Deus disse que é para o senhor. Meu pai disse: que Deus disse, homem? Eu não tenho dinheiro para comprar. Lá na sala, roubando o beijo da minha mulher, da minha irmã, estava o Bento. O Bento, eu não tinha mulher, eu tinha 7 anos nessa época. Lá na sala, o Bento largou os beijos e veio no senhor Ari: vamos comprar a padaria. Meu pai disse: rapaz, como é? Você não tem dinheiro? Nem eu. Como é que vamos comprar uma padaria? E ele disse: senhor Ari, eu estou fazendo administração de empresa. E eu vou poder administrar. Compra. Convencido pelo Bento, meu pai fez uma proposta a prazo. E aí meu pai fez essa proposta. E o homem aceitou. E aí eu vi vantagem. O Bento ia administrar e o meu pai tinha quantos padeiros em casa? 7 filhos. Deus faz tudo direitinho. Ele faz tudo certinho. Não desista de Deus, Ele faz tudo certo. E a gente começou a trabalhar. E o Bento administrava. E fazia a faculdade de administração. E nós fomos trabalhando. E a padaria foi crescendo. A sua irmã, Valtinho, comeu lá. Ela era muito amiga da minha irmã. A padaria do meu pai se tornou a maior padaria do estado de Santa Catarina, com a bênção de Deus. E o Bento foi o melhor amigo. Sabe um grande amigo? Quando eu me formei na faculdade de teologia, ele me ajudou tanto. Eu me lembro que ele comprou um terno, assim como esse, com uma gravata vermelha assim, para eu entrar na formatura. Sabe aquele amigo? Para onde ele ia, ele me levava junto. E as pessoas perguntavam assim: é teu filho? Ele dizia: não, é meu melhor amigo, meu cunhado. Já foi vela, mas agora é meu melhor amigo. E para onde ele ia, ele me levava. Eu me lembro que eu via ele fazer os negócios e ele assinava o cheque. E eu achava a assinatura dele grande e bonita. E daí eu peguei e disse: eu vou fazer uma maior ainda. A minha não cabe na folha do cheque. Eu me lembro que ele estudava a faculdade, eu dizia: eu vou estudar, esse cara está me ensinando, e ele me ajudou. Você tem um amigo assim? Que te fez ser gente? Que está fazendo você ser gente? Você está com saudade dele? Um dia eu me tornei pastor e fui à casa do meu pai, e já não tinha mais comércio, a padaria, o Bento fazia outra coisa, o pai também tinha aposentado. E um dia a gente foi lá em casa do pai, no dia de folga, eu era pastor no interior de Santa Catarina, cheguei na casa do meu pai, e aí meu pai disse assim: Celso, vai visitar o Bento, teu melhor amigo, teu grande amigo, visita ele. Ele está muito doente. E daí quando o pai disse assim: ele está muito doente, parece que a doença pegou em mim. Não é assim? Parece que eu fiquei doente. Corri até lá, e quando cheguei lá, eu vi ele num caos, podre pela doença, acabado com a doença. E daí eu disse: agora eu vou te ajudar, você me ajudou a ser o que eu sou, eu vou te ajudar. Coloquei ele no carro, corri com ele para Curitiba, levei meu pai, minha mãe, levei minha irmã. E quando cheguei lá em Curitiba, arrumei um jeito de colocar ele no hospital, tudo certinho. Mas faltava sangue, precisava de muito sangue, muita hemorragia interna. E foi muito difícil o quadro não se estabilizava. E eu lutei com todas as minhas forças para tentar estabilizar aquele quadro. E nada resolvia. Até que um momento, aquele quadro se estabilizou. E quando aquele quadro se estabilizou, eu peguei meu carro e voltei para o meu trabalho, porque eu tinha que trabalhar como pastor lá em Rio do Sul. Meu pai, minha mãe, minha irmã ficaram lá cuidando dele. O quadro estava estabilizado, os médicos dominaram a situação. Só que eu estava em Rio do Sul e não tinha o celular, a comunicação era mais limitada. Então eu trabalhava e sabe o que acontecia? Minha cabeça estava em Curitiba, não é assim? Quando alguém que a gente ama está sofrendo, o sofrimento está aqui com a gente e a gente está lá com a pessoa, não é assim? Uma angústia invade o coração da gente, a gente fica ali naquela batalha, porque é alguém que a gente ama que está sofrendo. E naquele dia, eu estava dormindo e de repente, no meio da noite, tocou o telefone.
E quando o telefone tocou no meio da noite, do outro lado da linha, estava o homem mais forte que eu já conheci na minha vida, chorando, e era o meu pai. E ele disse assim: o Bento morreu. O Bento morreu. Teu melhor amigo morreu. E aí o que você faz? Aí só a certeza da volta de Jesus para dar força a cada um de nós. Se você nunca ouviu isso, você pode se preparar. Um dia você vai ouvir a notícia mais triste. O seu amigo, e talvez a mais triste de todas, o seu filho ou a sua filha, morreu. E aí, garotos, garotas, vocês vão ver que a brevidade da vida é uma realidade. Enquanto você tem 20 anos, 15 anos, 18 anos, você acha que a vida nunca vai passar. Mas aí você vai ver a brevidade da vida. E aí você vai ver quanto sentido tem esse livro. E quanto sentido faz o que Deus chama a cada um de nós, quando Ele diz assim: eu perdoo todos os teus pecados. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quanto sentido terá viver ao lado de Deus, e ainda que a morte venha, a gente tem a certeza de que nós estamos do lado direito dEle, porque Ele virá para nos buscar. Sara, canta essa música sobre a volta de Jesus para a gente orar. Escuta. Ele fez 3 convites para você e para mim. O primeiro convite é do perdão. Ninguém aqui pecou tanto. Você não pecou tanto assim que não possa ser perdoado por Deus. Ele pode perdoar você. E se Ele pode perdoar você, Ele pode santificar você. É só você deixar. E se você deixá-lo santificar você, sabe o que Ele vai fazer? Um dia Ele vai aparecer nas nuvens do céu e vai tirar todas as saudades do seu coração e restabelecer a você tudo aquilo que porventura você venha perder aqui nesta vida. Então hoje eu quero orar novamente com você. Eu vim fazer um convite hoje, não à sua emoção, apesar que alguns estão pensando na saudade que tem de alguém. Eu vim fazer um convite à sua razão. O convite de Deus não é só para vir à igreja. O convite de Deus é para dessa igreja levar você para o reino dos céus. Escuta a música que a Sara vai cantar agora. Você topa comigo, meninos e meninas aqui no internato, fazermos uma oração e aceitarmos o convite de Deus nessa noite? Então vem aqui, vamos orar junto. Quem é o primeiro que vai vir? E vai dizer: Deus, eu quero. Eu aceito o convite. Escuta a música dela, dá um passo. Vamos orar junto. Vivendo a sonhar, diz: Deus, eu estou aqui. Estou a olha para mim. esperar. Vem, dá um passo. Isso. Tentando Caminhe. imaginar. Chega aqui pertinho para a gente orar junto. O momento. Talvez alguém da comunidade que queira fazer uma renovação com Deus nessa noite e dizer: Deus, eu aceito esse teu convite. Eu quero esse convite para a minha vida. Eu quero essa paz e espírito no meu coração. Eu quero garantir essa certeza de que tu me perdoa. Eu quero ter a convicção de que tu vai me santificar e aliviar todos os fardos da minha vida. Escuta a música, levanta aí onde você está. Vamos orar junto. Se é levantar aí que você quer, levante. Se é dar um passo, dê um passo. Venha, venha, chega aqui pertinho. Você está na direita de Deus. Cantando a esperar o dia em que verei. Vem, você que já deu um passo, fecha teus olhos e peça para Deus a bênção que Ele pode te dar através desses 3 convites. Mal posso imaginar
Que emoção será rever queridos que não vão mais dizer adeus. O choro findará e dor não mais terei. Um dia eterno viverei. Eu verei meu Rei Jesus quando enfim voltar do céu. Estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. Renego meu passado escuro, espero vida nova agora. Já não me importa mais o mundo, só quero encontrar o meu Senhor. Eu verei meu Rei Jesus quando enfim voltar do céu. Estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. No dia em que verei Jesus. Grande Deus, obrigado porque Tu nos convida para deixarmos nossa vida de pecado e Te seguir. Obrigado pela Tua mão misericordiosa que se estende sobre nós para perdoar todos os nossos pecados. E pelo privilégio de, no meio das angústias dessa vida, ter a certeza de que Tu estás conosco e anda conosco para nos santificar. Mas, Senhor, concede-nos um dia olhar para o céu e ver que valeu a pena viver ao Teu lado, porque Tu vai dizer: vinde benditos de meu Pai, a cada um de nós. Abraça cada um aqui, Senhor, nos braços sagrados do amor eterno, e salva-nos para o Teu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço ao seu amigo. Vai na paz. Deus ilumine você. Amanhã estamos juntos. Viva 7. Deus te abençoe. A saída será pelo lado